Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando a carta aos Hebreus, agora a partir do capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então aqui nós começamos a observar qual é a função, a atividade do sumo sacerdote, porque o escritor da carta aos Hebreus quer mencionar a posição de Jesus hoje como grande sumo sacerdote que entrou justamente no céu. Ele penetrou os céus, está sentado à direita do Pai, numa posição de sumo sacerdote. Então, como que Jesus hoje está atuando junto com o Pai em nosso favor nessa função de sumo sacerdote? Deus nomeou o Filho, o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para estar nos céus, agora perante o Pai, realizando essa atividade, trabalhando até agora em nosso favor, agindo, atuando como sumo sacerdote. Então, em primeiro lugar, ele é tomado dentre os homens. Por isso, Jesus Cristo, o homem, se fez carne, homem, habitou entre nós, e ele, então, pôde ser constituído esse sumo sacerdote que vai estar nos céus com conhecimento da necessidade humana e levando ao Pai, traduzindo, interpretando, pedindo, socorrendo, agindo, ministrando, juntamente com os anjos a seu serviço, dando ordem aos seus anjos e arcanjos para que venham, nos auxiliem e trabalhem em favor de todo aquele que vai herdar a salvação. Trabalhando a favor de todo aquele que crê na sua palavra, recebe essa palavra. Então, está disponível, ele está disposto a obedecer ao sacerdócio de Cristo. Então, ele nos batiza com o Espírito Santo. Isso é que o autor aos Hebreus está aqui exemplificando, criando uma tipologia entre a figura do sumo sacerdote, conhecido já na sua época, né, nas épocas antigas do Antigo Testamento, e trazendo isso então para o que Cristo realiza nos céus, uma vez que esse modelo do próprio sacerdócio terreno veio dos céus, veio como revelação na palavra de Deus. Então ele é tomado dentre os homens, Jesus Cristo foi tomado dentre os homens, ressuscitou, foi assunto, subiu aos céus e recebeu a coroa da glória, foi coroado Rei, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, e sentou-se à direita do Pai, e lá ele intercede por nós como um sumo sacerdote, e constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Então, colocado à direita do Pai, ele conhece o Pai, conhece a vontade do Pai, nos revela pelo Espírito Santo. Então é como nós falamos aqui no último estudo, é algo que vem do céu para nós e também que vai das necessidades, das nossas necessidades terrenas para junto de Deus. O Espírito Santo é quem faz esse movimento agora de comunhão, de testificação entre o Espírito de Deus, o nosso Espírito, que somos filhos de Deus e que temos o cuidado de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo e ele está colocado acima como o filho primogênito de muitos irmãos, que somos nós, nos dá o dom, o batismo com o Espírito Santo, que é justamente o penhor, a prova, o compromisso de que Jesus já venceu, já está à direita do Pai, já está recebendo a sua herança e já está compartilhando conosco. Parte dessa herança, hoje na terra, nós compartilhamos dessa herança celestial através do Espírito Santo. É a primeira riqueza do céu
que nós recebemos, confirmando que Jesus já chegou lá. Tanto é que ele já enviou o Espírito Santo aqui para nós. A favor dos homens, das nossas necessidades, nos fortalece. O principal é o batismo com o Espírito Santo. Mas ele envia os seus anjos para nos guardar, para nos livrar, para nos ensinar. Ele fala conosco através do Espírito Santo, nos coloca em intimidade com o Pai, em conhecimento de todas as coisas. O Cristo, o Messias, tem lá a promessa, tinha profecia, tinha expectativa de que ele ensinaria todas as coisas corretamente, a Torá, como obedecer a Deus, como fazer todas as coisas que Deus quer, como andar realmente em perfeição diante do Pai, obedecendo. Jesus faz isso tudo. Jesus fez, já cumpriu a promessa, já nos batizou com o Espírito Santo, derramou o Espírito da promessa. Lá de Ezequiel, lá de Joel, a promessa feita em Joel, a promessa de Ezequiel, a profecia, novo coração e o novo Espírito. É aí que está o Cristo, Jesus, o Messias, nos ensinando todas as coisas, é pelo Espírito Santo. Agora a palavra está dentro de nós, o Espírito Santo habita em nós, ele nos faz lembrar de toda a palavra de Jesus e ele nos dá sabedoria, dons espirituais, dons de sabedoria, discernimento de espírito, dons de ciência, dons de conhecimento, para que possamos entender toda a palavra corretamente, exatamente, como deve ser, como ela foi mandada, qual o propósito de Deus. Conhecemos, temos essa revelação, temos todo esse potencial, temos a mente de Cristo, temos Jesus conosco, o Espírito de Jesus Cristo, através do Espírito de Deus, Espírito Santo. É Deus habitando em nós. Nós somos criados com esse potencial, com esse propósito revelado agora em Jesus, de sermos a habitação do Espírito Santo. Nós somos templo onde Deus habita, somos templo para o Espírito Santo. Esse foi o propósito de Deus lá na criação. Houve a queda, houve todo um momento de separação, até que veio Cristo e trouxe essa revelação, nos uniu com o Pai, e é Ele quem nos batiza com o Espírito Santo. Chegamos ao clímax da criação, do propósito de Deus lá do Gênesis, é sermos morada de Deus, Deus conosco, Deus andar conosco. Nós temos Deus, a salvação é nos reconciliar com Deus e estarmos com Deus. Então já estamos salvos porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e todas as coisas de Deus. Nos faz lembrar de toda a palavra, da justiça, do juízo, da verdade, de todas as coisas. O Espírito Santo realiza a obra. Nós temos o potencial para, em algum momento, e quando Ele quer, Ele nos fala tudo, nos revela todas as coisas de Deus, tudo que temos que saber, tudo que for preciso. Ele tem esse potencial, Ele tem esse poder, Ele sabe, Ele está conosco. Então nós abrimos a palavra no momento certo, no momento que Ele nos manda, na direção do Espírito Santo, Ele nos fala. E nós falamos o que Ele está nos falando. Ele até nos move a nossa boca, move nossas mãos, move nossos pés. Ele nos guia exatamente assim, dessa forma, total, ampla, completa. Ele nos guiando em toda a verdade, em toda a justiça, em toda a palavra. Não precisamos nos preocupar com o que haveremos de falar, porque ao abrirmos a nossa boca, o Espírito Santo nos toma. Ele está falando, Ele está ensinando, Ele está agindo, Ele está realmente vivendo conosco. Ele tem toda a liberdade dentro de nós para mover, para fazer, para falar, para profetizar, para ensinar, para revelar. Temos realmente Deus habitando conosco para que a obra de Deus seja feita. O poder prometido, o Espírito Santo da promessa, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra, por toda parte, partindo de Jerusalém para todo mundo, com o poder do Espírito Santo. Nessa força, nesse poder, nesse mover, tudo é possível. Deus faz a obra. O versículo 2 diz assim: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também Ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por essa razão
deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então este é o sumo sacerdote humano que estava ali rodeado de pessoas ignorantes e de pessoas que erravam, que entendiam as coisas erradas, que pensavam em alguma coisa de Deus e era tudo errado, não era assim, não é dessa forma, não foi isso que Deus falou, você não conseguiu entender. Então o sumo sacerdote é ser uma pessoa que ao entrar lá no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício, ele tinha que entrar com essa misericórdia, condoendo-se de um povo ignorante, um povo que tentava todo sábado, como nós temos aqui repetido, todo sábado ir lá ouvir, mas não entendiam. E não, com isso não conseguiam praticar uma palavra errada, faziam errados, eram ignorantes e cometiam erros. O próprio professor, como é hoje na escola dominical, não entende, não conhece e leva o povo a andar no erro, na ignorância, falando de Deus coisas indevidas. Então o sacerdote ia diante de Deus, tantas fraquezas, e ele se condoendo, ele tendo misericórdia, ele oferecia sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo, porque ele próprio reconhecia que ele também não entendia tudo como deveria, corretamente. E é assim até que vem o Espírito Santo, até que Jesus, como Messias, consegue cumprir a promessa de nos ensinar todas as coisas. Como que Jesus nos ensina todas as coisas? Pelo batismo com o Espírito Santo. É só o Espírito Santo habitando em nós é que ele traz uma palavra viva, não numa tábua de pedra que endurece e nós não conseguimos entender, pode ser quebrada e desprezada, mas agora o próprio Espírito Santo habitando em nós, ele é a palavra viva. A palavra de Deus é a palavra, é a espada de dois gumes, como já mencionamos aqui na própria carta aos Hebreus. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então veja bem, os sacerdotes do passado eram separados, escolhidos, como Moisés recebeu de Deus essa revelação, colocando Arão como sacerdote. Moisés será como Deus, Moisés vai falar com Arão, Arão será como sacerdote, vai falar com o povo, vai se comunicar. Moisés disse que não tinha tato, não tratava bem as pessoas, não tinha um bom relacionamento, era um pouco grosso, um pouco nervoso. Então Deus falou, então eu vou passar para você e você vai passar para Arão, e Arão, com mais condição, com um melhor relacionamento, vai comunicar com o povo como o sacerdote deve fazer. Então esse sacerdote, Arão, recebeu essa honra de Deus, foi chamado por Deus para esta função, foi escolhido por Deus, separado por Deus, para fazer o trabalho que Moisés disse que não tinha habilidade, não tinha condição para realizar. Então, comparando-se Moisés, Arão, o chamado de Arão ao sacerdócio, vem aqui o versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o autor dos Hebreus está dizendo que o mesmo que se passou lá com Arão, se passou com Jesus. Jesus foi escolhido sacerdote pelo Pai. Deus o nomeou como o sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote. Por isso Deus ressuscitou a Jesus, por isso Deus o colocou à sua destra, por isso Deus o nomeou grande sumo sacerdote de todos nós, de nossas almas, de nossa vida, para que Jesus realmente recebesse de Deus essa nomeação, essa glorificação para se tornar sumo sacerdote. Quem o glorificou foi o Pai. Quem colocou a Jesus nessa condição foi o Pai. Então nós entregamos a Jesus
a nossa culpa, entregamos a Jesus o nosso problema, clamamos ao Pai em nome de Jesus, porque Ele é o sumo sacerdote. Ele vai fazer essa conclusão, essa interligação, essa intermediação, conforme fazia o sumo sacerdote terreno, desde Arão, desde Melquisedeque. Então Jesus é este sumo sacerdote, mas que agora não entra em templo aqui na terra. Jesus entrou lá nos céus, à direita do Pai, intercede diretamente. Falamos com Jesus, oramos ao Pai em nome de Jesus. Jesus leva a nossa oração ao Pai, Jesus intercede e nos dá a resposta e cuida de nós. Para fazer essa interligação, Jesus veio como homem, para sofrer, para sentir, para conhecer, para que nós também tivéssemos essa comunhão, esse relacionamento, víssemos a Jesus como alguém como nós, para também nos ajudar nas nossas dificuldades de intimidade, de nos aproximar do Pai. Então nos aproximamos do Pai através de Jesus, ao qual temos essa comunhão de sofrimento, de vida terrena. Ele sabe o que nós passamos, Ele viveu o que nós vivemos. Então isso nos dá maior confiança para chegarmos a Deus através de Jesus, que viveu aqui como nós, e nós é que precisamos disso. Ele veio por nós, pelas nossas fraquezas, para entender justamente, viver as nossas fraquezas, para que nós olhássemos para Ele, autor e consumador da nossa fé, e também servisse de exemplo, caminho, porta, vida, videira verdadeira. Então Ele foi aqui conosco, alguém que nos conheceu e que nós nos identificamos, porque Jesus, como homem, também sentiu dor, também se sentiu sozinho, também foi perseguido, também sofreu, como nós também lutamos aqui na carne. Jesus lutou, e Ele venceu e nos dá o batismo com o Espírito Santo, e é aí que nós recebemos essa testificação de que somos filhos de Deus. Temos essa maior proximidade com Jesus. Nós entendemos melhor Jesus, entendemos melhor o ministério, entendemos melhor o que Deus quer fazer. Deus quer fazer de cada um de nós servos de Deus, vivendo como Jesus ensinou, como Jesus é o irmão mais velho, que é sempre o modelo para os mais novos, que faz esse contato com o Pai, que nos apresenta ao Pai, que ministra para nós algo do Pai, leva para o Pai algo da nossa necessidade e traz do Pai a resposta, traz a vitória e nos batiza com o Espírito Santo acima de tudo, que é a obra maior que o Pai tem a fazer, que Jesus faz conosco, é o batismo com o Espírito Santo. Então, o versículo de número 7 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Veja que Jesus como exemplo. Ele, justamente o autor da carta aos Hebreus, menciona o que nós acabamos de falar. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, realizou todo um ministério com dedicação, com piedade, fazendo a coisa certa. Ele orou, ele intercedeu, ele clamou com lágrimas e orações. Enquanto ele faz isso por nós, enquanto ele está aqui na terra, vivendo da forma correta, o Pai o está coroando, ele está obtendo a vitória. Nós temos que viver como Jesus viveu, nós não podemos viver de qualquer maneira. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo, aí tem que orar por todos, você tem que chorar, você tem que clamar, você tem que viver em amor, você tem que ter um amor profundo, um amor forte, um amor que dá vitória. Foi essa vida piedosa de Jesus, por causa da sua piedade, é que ele foi livre da morte. E realmente a palavra de Deus, em tantos e tantos momentos, vai dizer que ele nos amou, amou até o fim, com amor, por amor sofreste, por amor venceste. Jesus venceu porque nos amou,
porque ele foi fiel até a morte, morte de cruz, nos amando. E nós temos que pensar nisso. Nós temos que ter propósitos muito firmes, muito fortes. Vamos amar, vamos interceder, vamos buscar a felicidade dos outros, do nosso próximo. Vamos viver com toda a força do amor revelado em Cristo, porque foi através dessa piedade. Guarde bem este versículo, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, como eu e você, tendo oferecido a Deus, vivido para Deus, consagrado a Deus, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas por você, por mim. Ele morreu por nós, ele sofreu. Imagine o quanto ele sofreu, quanta dor ele sofreu. Como ele foi ali ao Getsemane, do Getsemane foi levado à prisão, foi humilhado, ele foi fiel até a morte, foi resistindo e carregou a sua cruz, e foi morto e crucificado, teve mãos e pés furados, com lágrimas, com suor como de sangue, com orações e súplicas, intercedia por nossa salvação, por nós. Ele fazia tudo isso, e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Ele foi ouvido, porque ele morreu na carne, mas a morte não pôde retê-lo. Tanto ele amou, tanto ele sofreu, tanto ele foi fiel, tanto ele obedeceu a Deus, que ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte, venceu o mal, venceu o inferno, venceu tudo por amor a você, por amor a mim. Ele então venceu, Deus o livrou, ele ressuscitou e subiu aos céus. E é ali que há a comprovação da vida, do que você faz, do que realmente deve fazer, do que realmente tem valor, é estar de pé diante de Deus e receber dele a palavra de salvação. Muito bem, servo bom e fiel. Entre também para o repouso, entre também para o descanso, entre também no meu reino, porque Jesus venceu e vocês vencem pela fé, pela esperança, pelo amor, por ter aprendido com Jesus e andado no seu caminho. Na verdade, da fé, da esperança, do amor, o amor profundo, o amor que vence. O amor vence a morte. O amor nos dá a vitória diante de Deus. O amor deu a Jesus a coroa da vitória, deu a Paulo a coroa da justiça, e está preparada para todos aqueles que amam a vinda de Jesus, que amam a Jesus pelo tanto que ele amou, nos amou e nos concede a vida eterna. Todo aquele que crê, é batizado com o Espírito Santo, ama a Deus, tem esse propósito de obedecê-lo, de guardar os seus mandamentos, de viver para a sua glória, de viver para Ele, como está aqui nesse texto que nós acabamos de ler, por causa da sua piedade. Sirva a Deus, ame a Deus de todo o coração. É isso que Deus quer. Essa é a salvação. É você estar com Deus aqui, agora e na eternidade. Ser recebido por Deus, porque você venceu, porque você creu e amou até o fim, como Jesus venceu a morte, porque Ele nos amou. E esse amor foi tão forte que Ele ressuscitou e venceu todos os adversários, todos os inimigos. E você também tem essa promessa da vitória pela fé, guardando a fé, pela esperança da vitória e por uma vida de amor. Quem ama é nascido de Deus. Quem ama realmente tem o Espírito de Deus, é batizado com o Espírito de Deus, e Ele nos ensina a amar, que é o maior dos mandamentos. É realmente para isso que Jesus morreu na cruz, foi por isso, foi por amor e para nos ensinar a amar. Que Deus te abençoe, que você receba essa bênção
a salvação da sua alma, vivendo para Deus, aprendendo a amar, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o teu próximo, como a ti mesmo, como Cristo nos ensinou a amar. Ele venceu, ele teve o maior amor dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.